Há algo de muito especial quando nós falamos sobre o olhar, não é? É algo até romântico. E eu gosto de pensar sobre o olhar de Jesus, pensar sobre isso com tanto amor. E quando você pensa sobre o olhar, a gente costuma ouvir aquela frase de que os olhos são a janela da alma, não é? A gente ouve sobre isso. E eu confesso que quando eu estava lendo a mensagem pela primeira vez, logo nessa introdução, falando a respeito do olhar, eu me lembrei como, bom, para mim essa questão do olhar sempre foi importante. Eu sempre fui muito observadora, mas eu confesso que desde a época da paquera, essa questão do olhar me pegava. E eu comecei a lembrar que quando eu e meu marido começamos a nos paquerar ainda novinhos, na igreja, a gente tinha, não vou revelar a idade, porque adolescente não namora, mas quando éramos novos, assim, da idade da galerinha que está aqui, a gente sentava assim, igual vocês costumam sentar, eu sentava numas cadeiras, ele sentava umas cadeiras para frente, e vira e mexe ele dava aquela olhada, e eu ficava olhando, e de longe a gente se olhava, e primeiro olhava se meu pai estava olhando, não estava, a gente dava aquela olhada. E por muito tempo, eu lembro que a gente passaria horas se encarando, porque por muito tempo era o que a gente podia fazer. E que engraçado lembrar e pensar que a gente conseguia comunicar muita coisa no olhar. E se você buscar aí na tua memória, a maneira como você conheceu teu marido, a tua mulher, tua namorada, tua noiva, a questão do olhar ela é tão importante. Dá para comunicar muita coisa no olhar. Talvez seja algo que você pudesse resgatar se isso foi se perdendo ao longo do tempo. Porque o olhar comunica tanta coisa. E quanto mais o tempo passa, quanto mais intimidade há, mais o olhar comunica, sem precisar de palavras, não é verdade? Tanto é verdade que não é só essa paixão e amor que o olhar comunica. Podem dizer as mães e pais nervosos na nossa vida. Não precisa de palavras sempre. Eu posso testemunhar muito sobre isso. Quantas e quantas vezes meu pai, ele não precisava nem se demorar muito. 3 segundos de olhar eram suficiente. Eu podia ver toda a minha vida passar diante dos meus olhos. Eu sabia o que ele queria comunicar com aquele olhar. Olhares comunicam. O que dizer daquela amiga que às vezes só não cruzar de olhar, depois ela só te manda um recado, você não está bem, né? Aquela hora você falou que estava bem, mas eu percebi no seu olhar que alguma coisa está acontecendo. Porque o nosso olhar, ele fala. E fala tanto. E é por isso que eu quero falar sobre um olhar que fala mais do que todos os outros. Porque se nós, nas nossas relações aqui humanas, podemos nos comunicar por meio do olhar, eu quero que você imagine o olhar de Jesus para nós. Eu vou falar da história de um homem que no olhar de Jesus teve toda a sua estrutura chacoalhada. E nós vamos aprender com a história desse homem. Eu gostaria de ler alguns textos com você. O primeiro é de Lucas 22, dos versos 61 a 62. E é o texto base para nós nessa noite. E diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagine você nessa situação. O Senhor Jesus voltando-se para você e olhando diretamente para você. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: que antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Bastou o olhar de Jesus. Pedro se lembrou da palavra. Pedro se lembrou de tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que Jesus havia já dito a ele. Ele se lembrou e chorou amargamente. Alguns outros textos que a palavra traz para nós sobre o olhar. De 1 Pedro 3,13. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. O Senhor, na verdade, Ele já olhava para nós há muito tempo, antes mesmo de você nascer. Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. O Senhor te vê desde que você estava na barriga da sua mãe. O Senhor conhece o meu bebê de uma maneira que eu não conheço ainda. Jesus já sabe se é um menino ou se é uma menina, eu ainda não sei, mas o Senhor já sabe. Já está do tamanho de um abacate o meu bebê. Eu ainda não sei muita coisa sobre ele, mas Jesus sabe tudo. Porque a palavra declara que o olhar dele está sobre nós desde que éramos o tamanho de um gergelinzinho dentro da barriga da nossa mãe.
Esse é o poder do olhar de Jesus. Vai muito além da aparência, vai muito além daquilo que você demonstra para as pessoas, às vezes com aquela cara de que está tudo bem, de que não te abalou, de que você segue firme e forte. Jesus é aquele que olha para você e vê muito além do que aquilo que os outros podem perceber. O olhar de Jesus está sobre você, diga amém. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9 diz para nós: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você pode ler esse texto comigo agora? Esse de 2 Crônicas, vamos lá? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão atentos. Não é aquele olhar de, você olha aqui as crianças para mim rapidinho, que eu vou ali no banheiro, olho, e está ali no Reels, no Instagram. Não, é um olhar atento, é como se Jesus parasse tudo e estivesse com um olhar atento sobre cada um de nós. E isso Ele pode fazer, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a ciência, Ele tem toda a presença. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem todo o poder. Então, Ele pode olhar para cada um de nós de maneira independente, individual, e ter essa ciência de tudo que acontece no teu coração. Foi com esse olhar de ternura, quando Ele olha para Pedro, que faz Pedro repensar quem ele era, suas convicções. E é por isso que mexe tanto com Pedro. Bom, o contexto aqui do que acontece é porque você conhece Pedro, conhece toda a história. Pedro, discípulo de Jesus, estou contigo, Jesus, até o fim, não abro. Imagina, eu negar o Senhor jamais, eu nunca vou te deixar. Imagina, estou com você até o fim. E essa era a convicção. Pedro estava cheio de convicção até ali na noite da prisão de Jesus Cristo, porque ele havia dito assim para Jesus: olha, mesmo que todo mundo te abandone, eu estou com você até o final. Mas depois de poucas horas, lá no pátio do sumo sacerdote, quando alguns começam a perguntar: não é você aquele que andava com Jesus? Não conheço ele. Não, eu não sei quem é esse homem. E por 3 vezes ele nega Jesus. E aí é por isso que quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, ele se lembra, e dali ele sai e chora amargamente. Eu quero te trazer hoje 3 reflexões a respeito do olhar de Jesus sobre nós. A primeira coisa é que o olhar de Jesus está sobre as suas fraquezas, porque Ele deseja te fazer forte. O olhar de Jesus está sobre as suas fraquezas, porque Ele quer te fazer forte. Não porque Ele quer te expor, não porque Ele quer te humilhar, não porque Ele quer chamar a atenção das pessoas para que... Não. O olhar de Jesus não tinha a ver com o olhar de: eu sabia que você ia me abandonar, Pedro. Não, e já a gente vai descobrir qual era a intenção de Jesus. A gente vai ver como essa história termina. Porque a história não termina com Pedro chorando amargamente num canto, sentindo que desapontou Jesus, e ali acaba a história de Pedro. A história de Pedro, ela conta sobre uma redenção, sobre algo lindo que pode acontecer comigo e com você. Quando nós olhamos aqui as fraquezas de Pedro, você pode ao mesmo tempo pensar como um espelho. Essa é a história de todos nós, somos eu e você. Nós somos como Pedro, que quantas vezes olhamos para Jesus e declaramos: Jesus, eu estou contigo e não abro. Eu vou contigo até o fim. As outras pessoas podem até te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar, Jesus. Eu estou com você até o fim. Se questionarem a minha fé, eu levaria uma bala por você, Jesus. Mas da mesma maneira, quantas vezes, quando pressionados em nossa fé, naquilo que temos convicção, os princípios e valores que a palavra nos traz, quantas vezes somos como Pedro: não, eu também não estou com essa ideia. Não, também não concordo. Não, também não sou tão da igreja assim. Fazemos negociações com o inimigo, fazemos negociações com ideologias, fazemos negociações com as nossas próprias convicções, e nos vemos assim também como Pedro, negando Jesus no nosso dia a dia. Mas aí vem o olhar de Jesus. E não é um olhar de condenação, mas é um olhar que traz sobre nós, sim,
uma reflexão. É aquele tipo de olhar que te faz repensar, te faz voltar para a essência. O olhar de Jesus sobre as nossas fraquezas tem a intenção de nos fazer fortes. Você já deve saber aqui sobre a história, como até tentei de forma rápida passar aqui para vocês, que Jesus já tinha avisado a Pedro que ele iria negá-lo, mesmo antes do galo cantar 3 vezes. E Jesus já havia avisado Pedro, inclusive, de que ele estava sendo peneirado pelo inimigo. Lá em Lucas 22, do verso 31 a 33, Jesus diz a ele: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha como estava cheio de convicção o coração de Pedro. Mas Jesus já estava avisando: Simão, Simão, teu coração está sendo peneirado. Jesus já tinha avisado. Sabe quando você já avisa alguém, já recomendou alguém para não fazer alguma coisa, mas mesmo assim a pessoa, e na verdade no começo ela até se compromete com você. Ela fala: não, é isso aí, eu vou seguir o que você me falou, estou com você. Mas logo depois você vê que ela não fez nada. Ela fez completamente o contrário. Ela te pediu um conselho para fazer o contrário. Isso acontece muito conosco, pastores. Somos quantas vezes ali em atendimentos. Mas está tudo bem, porque essa história é de todos nós, somos seres humanos. Acontece que quando isso acontece conosco, quando um pai dá uma orientação para um filho: olha, vai por aqui, faz assim, não faz daquela outra maneira. Geralmente, quando a pessoa nos contraria a nossa orientação, nosso coração é tomado de quê? De decepção. A gente fica muitas vezes com raiva, o relacionamento fica até meio abalado. Mas na verdade o que acontece é que quando a gente vê Jesus olhando, é um olhar cheio de perdão. Não é um olhar de raiva, não é um olhar cheio de fúria. Quando Jesus olha para nós, Ele consegue se conter. Eu preciso que você entenda isso aqui. Foi por isso que quando orei, declarei sobre a sua vida: não importa a maneira como você chegou aqui, porque o olhar de Jesus para você não é como o olhar de alguém assim como nós, humanos. Não espelha as suas relações humanas, a maneira como você se relaciona com Deus. Porque Jesus, quando Ele olha para nós, mesmo em nossas infinitas fraquezas, o olhar dEle para nós é um olhar de fortalecimento. É um olhar diferente do meu e do seu. É um olhar cheio de perdão. Ele domina a emoção dEle. Karen, mas não é verdade que Jesus não suporta os nossos erros também? Sim. Os nossos erros, as nossas falhas, os pecados, eles aborrecem a Jesus, sim. Mas é mesmo em meio a essas fraquezas que Jesus olha para mim e para você e fala: olha, eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu vou te dar uma nova chance. Eu vou te dar uma chance de acertar, de vencer as suas fraquezas. Quando Jesus olha para nós, é um olhar que nos revela quem nós verdadeiramente somos. E esse olhar que revela é um olhar que confronta. Mas não tem ódio nesse olhar, não tem ironia nesse olhar, não tem desprezo nesse olhar. Pode ser o tipo de olhar que você está acostumado a receber das pessoas, mas estou aqui para te dizer que quando Jesus olha para as nossas fraquezas, é um olhar de fortalecimento, é um olhar de: filho, você consegue ser melhor do que isso. Filho, se levante, eu estou contigo. Filho, eu avisei que talvez isso pudesse acontecer, mas eu estou aqui para te levantar, para que você possa tentar mais uma vez. Esse é o olhar de Jesus para mim e para você. Jesus hoje Ele olha para você e te oferece uma nova chance. Diga amém. Foi para isso que você veio aqui hoje, não foi por acaso. O Senhor te conduziu até aqui para poder te mostrar isso. Eu sei que para nós temos tanta dificuldade em enxergar isso. E quantas vezes quando vamos encontrando ao longo do nosso caminho esses desafios em permanecer no olhar de Jesus e aquilo que Ele nos orienta, vamos falhando com Ele. Nosso coração é tomado de tanta culpa, de tanta acusação, por olhares que são diferentes do olhar de Jesus, e nos vemos assim muitas vezes constrangidos a parar no meio do caminho. Nós vamos ver inclusive que foi o que Pedro fez. Quando Pedro ele enfrenta esse olhar de Jesus, e ele olha para dentro de si, ele não gosta do que ele vê, ele se vê decepcionado consigo mesmo. Quantos aqui já passaram por isso? Você se decepciona, na verdade é consigo mesmo. Você olha no espelho e você não gosta do que você vê.
Porque você está ali, mais uma vez na batalha, você fala, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu não vou cair de novo nisso. Eu vou permanecer com Cristo. Vai ser diferente a minha história. Eu vou fazer diferente. E quantas vezes nos vemos no mesmo caminho de derrota? E achamos que quando Jesus olhar para nós, nós vamos receber um olhar de acusação, de culpa. E não conseguimos retomar o caminho. Pedro acha isso também. E é por isso que depois de Jesus ter ressuscitado, Pedro decide que uma boa ideia era abandonar a missão que Jesus havia dado e voltar a pescar. Afinal, Jesus deve ter errado. Porque eu neguei Jesus. Eu caminhei com Ele, eu vi os seus milagres, eu disse que iria com Ele até a morte. Seria preso com Ele se fosse preciso morto. Mas na primeira oportunidade eu neguei Ele, não uma, não duas, 3 vezes. Quer saber, isso não é para mim. E talvez seja a maneira como seu coração se encontra. Sabe, Karen, eu acho que não é para mim isso de me comprometer com o caminho de Cristo. Eu sou muito falho. São muitas as minhas fraquezas. Pois bem, Jesus hoje olha para você e te revela quem você é, mas esse confronto te atrai, não te empurra para longe. Não é um olhar que te distancia. O olhar de Jesus te atrai, te traz para perto. A única maneira de você se deixar ser distanciado por esse olhar de Jesus é se o seu coração ser tomado de orgulho, ser tomado dessa decepção consigo mesmo a ponto de não se ver a maneira como Jesus te vê. Jesus olha para você e sabe que você pode ir além, sabe que você pode ser transformado. O olhar dele para nós é sempre um olhar de fortalecimento. Eu creio nisso e declaro isso sobre a sua vida. Jesus tem uma nova oportunidade para você hoje, filho. Nós vemos ao redor de tantas e tantas histórias da palavra de Deus a maneira como Jesus reconstruiu tantas coisas que pareciam impossíveis, histórias que pareciam fadadas ao fracasso. Mas o Senhor vem e dá uma nova chance, uma nova história, porque isso seria diferente com você, com a sua história. Ai, Karen, mas as pessoas ao meu redor acham. Eu estou dizendo hoje sobre a opinião do céu sobre a tua vida. Cancelamos hoje o espaço que você tem dado para aquilo que os outros estão tentando fazer sobre a tua história, sobre quem você é, sobre a tua identidade. Eu sempre falo muito sobre isso aqui, porque a gente pode pegar o microfone na mão e declarar as verdades de Deus sobre a sua vida e liberar palavras proféticas e destinos e tanta coisa maravilhosa que o céu já liberou sobre você. Mas se a sua mentalidade estiver fechada, travada, por causa das mentiras que contaram pra você, mentiras que você conta pra você mesmo, eu posso me cansar aqui, gastar tempo e ficar falando sobre as verdades de Deus. Não vai entrar, porque você cria uma barreira, você não acredita, você não aplica fé, você não é convicto da opinião de Deus sobre a sua vida. Então você precisa abrir espaço para que a opinião de Deus, a opinião do céu sobre quem você é e sobre aquilo que você pode fazer, tome lugar na tua vida. E essa precisa ser a tua convicção. Deus pode reconstruir a tua história. Deus pode reconstruir os teus sonhos. Deus pode reconstruir a tua família. Querido, Deus um dia reconstruiu a humanidade. Ele fez o impensável. Ele mandou um dilúvio, Ele acabou com tudo. Ele colocou Noé, sua família, um monte de bicho dentro de uma arca. Você consegue imaginar isso? Por quê? Para dar uma nova chance. Ele é o Deus que dá novas chances. Ele pode fazer o impossível na tua história, só para te dar uma nova chance. Mas você precisa aplicar fé, ser convicto da opinião de Deus sobre a tua vida. E quando você olhar para as tuas fraquezas, percebê-las dentro de si, assim como Pedro naquele momento se viu diante de uma fraqueza que ele não conseguia admitir. Aquilo abalou Pedro profundamente. O texto diz, ele chorou amargamente. Mas houve um momento onde ele deu espaço para que Jesus o fortalecesse apesar de suas fraquezas. Pedro foi chamado com todas as suas debilidades e fraquezas. A gente conhece Pedro por ter esse temperamento forte, por agir às vezes de maneira impensada, por falar as coisas e Jesus fala, Pedro, fica quieto, o que você está falando? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas ainda assim, Jesus insiste em Pedro, porque era sobre fortalecê-lo apesar de suas fraquezas. É por isso que eu falei que o chamado de Pedro tem a ver com o meu chamado, o seu chamado.
Jesus, Ele leva em conta as nossas fraquezas quando Ele nos chama. Ele está levando em conta a redenção, o trabalhar do teu caráter, toda a transformação que você vai passar por meio do Espírito Santo de Deus, vivificado em você. Porque quando Ele nos revela a fraqueza é para nos fortalecer. Ele pode reconstruir os seus relacionamentos, os seus sonhos, reconstruir a sua vida. Em Sofonias 3:20, o texto diz: eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Está dizendo, eu posso restaurar todas as coisas diante dos seus olhos, mas você tem que aplicar a fé, você tem que caminhar na direção desse olhar, você tem que esquecer todos os outros olhares da sala e se conectar nesse um olhar. Foi por isso que antes de iniciar essa mensagem eu falei para você: para tudo agora, aquieta o teu coração e volta o teu olhar para o olhar dele. Se desconecta da opinião de quem está ao teu redor, se desconecta do orgulho, se desconecta da sua própria opinião, se conecta com o olhar dele sobre você. E Ele vai te fortalecer mesmo em suas fraquezas. A segunda coisa que nós podemos aprender é que o olhar de Jesus está sobre as suas lágrimas, porque Ele deseja te consolar. A gente vê aqui que Pedro, logo em seguida ele sai e chora amargamente. E a ideia de Jesus ao olhar para Pedro não era fazer ele sofrer, irmão. Isso não se parece com algo que Jesus faria. Mas apesar das nossas lágrimas, mesmo nas nossas lágrimas, é nesse lugar que Jesus vem e nos visita, porque Ele deseja nos consolar. As lágrimas de Pedro comoveram o coração de Jesus. E a gente vê isso, querido, não só na história de Pedro. A gente está usando a história de Pedro aqui como um guia. Mas, querido, quando você pega a palavra de Deus, é por isso que você precisa ler a palavra de Deus. É por isso que você precisa na sua casa pegar e se debruçar, procurar o ouro na palavra de Deus. Você vai ver tantos e tantos textos de momentos onde Deus valorizou, alcançou aqueles que estavam em lágrimas e os consolou. Me diga por que seria diferente com você, querido. O Senhor deseja consolar as tuas lágrimas. Ele deseja te alcançar. Salmo 126, verso 6 diz: aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Nós conhecemos tantos textos como esse. E é tão interessante, querida, que existe um momento, logo depois que tudo isso passa, ao terceiro dia Jesus ressuscita dentre os mortos. Maria vai até o túmulo de Jesus e ali ela não o encontra. Você deve se lembrar desse texto. Quando ela foi ali, viu o sepulcro aberto e não achou Jesus, ela ali começa a chorar. Enquanto ela estava ali chorando, Jesus aparece ali para ela, mas ela não o reconhece, ela achou que era o jardineiro. Ele começa a dizer: escuta, mulher, por que você está chorando? Ele poderia ter falado tanta coisa aqui, querido, mas um olhar atento ao que estava acontecendo no coração daquela mulher. Por que você está chorando? Nossas lágrimas chamam a atenção de Jesus. E o choro de Pedro comoveu Jesus de tal maneira que em Marcos 16, de 6 a 7, quando os anjos estão dizendo para que eles vão e contem aos discípulos a respeito de Jesus ter ressuscitado, o texto diz: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Estava implícito aqui, Pedro era discípulo de Jesus, a notícia ia chegar a ele, mas era assim: conta para eles, mas não esquece de falar para Pedro. Não esquece de falar para Pedro que Jesus está vivo, que o plano continua de pé. Não esquece de falar para Pedro, aquele que estava chorando de maneira inconsolável. Vai lá, conta para Pedro, porque Jesus se importa, Ele vê as nossas lágrimas, Ele se lembra de nós de maneira muito especial. Assim também acontece com as nossas lágrimas, querido. Eu não sei o que tem hoje feito você derramar lágrimas. Você já aprendeu nessa casa que, mesmo andando com Jesus, passaremos por aflições. E não é aquela questão de se o deserto chegar, é quando o deserto chegar. E seja por qual seja o motivo o deserto chegar na tua vida, por causa de uma doença,
por causa de alguma fraqueza que você está enfrentando, falhas que você está enfrentando, erros do passado, frustrações, traições. Eu não sei qual o motivo do seu choro hoje, eu não sei o motivo das tuas lágrimas. Talvez teus amigos não saibam, teu marido, a tua esposa não saiba que você chora ao virar a cabeça do lado do travesseiro. Talvez seus filhos não saibam que você toma banho um pouco mais demorado para conseguir chorar um pouco e tem escondido as lágrimas de quem anda contigo. Pode ser que ninguém saiba. Eu preciso te dizer, Jesus sabe e Ele está vendo as suas lágrimas. É certo disso. E mesmo que você acha ninguém compreende, ninguém entende, eu digo, Jesus te entende, Ele vem para consolar as tuas lágrimas. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus não só vê as nossas lágrimas, mas Ele se comove, Ele se lembra de nós, relembra as promessas dEle sobre a nossa vida. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele vê suas lágrimas, e a Ele você pode confiar e entregar o motivo delas. Eu sei que muitas vezes nós não nos sentimos à vontade de compartilhar com qualquer pessoa o motivo das nossas lágrimas, mas eu preciso te dizer que Jesus é alguém digno da tua confiança. A Ele você pode confiar o motivo das tuas lágrimas. Ele está aqui nessa noite, dizendo, eu sei que você tem chorado. Eu sei que esse sorriso nos teus lábios é só para quem está ao teu redor. Eu vejo o teu coração, eu vejo as tuas lágrimas. O olhar dEle está atento sobre nós. Se você quiser deixar anotado o Salmo 30, verso 5, é esse que diz, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E isso, querido, não é imediatismo. Eu não estou dizendo que hoje você vai chorar a madrugada inteira e amanhã magicamente sumiu o motivo da tua tristeza e você vai acordar com um sorriso nos lábios. Eu estou dizendo que pode passar um período, uma estação de choro, mas é certo que você vai atravessar esse período e do outro lado está a alegria do Senhor. Ou então, muito melhor, quando você passa por um deserto com Ele, e Ele te fortalece no deserto, e mesmo no deserto há um sorriso nos teus lábios, porque Ele está contigo. Só de ter a convicção de que o olhar dEle está sobre você, você já deveria mudar esse teu semblante. O Senhor, Ele vê as tuas lágrimas porque Ele quer te consolar. Inclusive tem uma música que nos lembra sobre esse Deus de aliança, esse Deus de promessa. E fala inclusive que o olhar dEle está muito atento a nós. Eu queria que você cantasse esse louvor agora. Fecha os teus olhos, não fica olhando para mim não. Mas eu queria que você se lembrasse nesse momento que o olhar de Jesus está sobre você. E eu não sei o motivo das tuas lágrimas, mas elas vão passar. Cante. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. Deixa essa verdade entrar no seu coração. E os ouvidos dele. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Declare, Ele é Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
posso enfrentar o que for? Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Acontecer. Mais uma vez, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nisso todos os dias da sua vida, todos os dias. Ao longo dessa semana e dos dias que virão, as lágrimas vieram. Começa a cantar. Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim. Posso enfrentar o que for. Encha o teu coração das verdades. Se lembre, o olhar de Jesus está sobre mim. Nunca saiu, nunca vai sair. Eu quero que você comece a imaginar a cena que Pedro estava vivenciando ali, querido. Depois de uma madrugada turbulenta, tanta coisa acontecendo, Jesus ali no pátio do sumo sacerdote, tanta coisa acontecendo, Jesus ainda parou tudo que ele estava fazendo para direcionar o seu olhar para Pedro, porque o coração de Pedro era importante, porque as convicções de Pedro eram importantes, porque ele era importante na obra do Senhor. Jesus estava ali passando pelo momento mais angustiante de seu ministério, prestes a ser crucificado, mas ele quis cruzar o seu olhar com o olhar de Pedro. Me diga por que hoje Jesus não estaria olhando para você, olhando nos teus olhos para te lembrar quem você é, para te lembrar que mesmo nas suas fraquezas você pode ser fortalecido, e para te lembrar que mesmo em meio às suas lágrimas Ele está aqui para te consolar. Me diga então, porque na palavra de Deus há tantas promessas de que Ele estaria conosco. Ele sim declara para nós: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou aquele que vê as tuas lágrimas e recolhe num odre. Eu guardo elas, eu sei o motivo delas, eu sei o que está imprimido nessas suas lágrimas. Jesus sabe, e Ele está dizendo para você: eu estou aqui para te consolar. Permita-se ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa essa máscara de dureza cair ao chão. O que eu quero dizer é que diante da presença de Deus e do altar de Jesus, não há lugar para orgulho, é lugar de ser vulnerável. Não perca mais nenhum segundo. Eu não sei você, mas quando eu começo a visualizar, a pensar sobre essas coisas, sobre o olhar de Jesus, eu não consigo me imaginar perdendo nem mais um segundo do olhar dele. Sabe quando tem alguém que você admira muito? Que às vezes vai chegar na cidade, você quer conhecer, seja hoje em dia a maioria é o que é influencer de internet, sei lá, antigamente atores, cantores, vai estar na cidade, o pessoal ficava lá na frente do hotel, será que eu vou ter um tempinho só de olhar, será que vai cruzar o olhar com o meu, sabe aquela expectativa? Eu nunca fiz isso, nunca fui atrás de ninguém, nunca fui tiete. Mas sabe, querido, eu preciso te falar que desde o momento em que você chegou aqui, Jesus está aqui. E talvez você esteja olhando para tantos lugares, sendo que só o que você precisaria era: cadê Jesus? Eu preciso olhar no olho dele. Eu preciso sair daqui com a convicção de que ele me viu, de que eu olhei no olhar dele. Isso é tudo que importa para mim. Se o outro irmão está me zoando que eu estou chorando, eu não estou nem aí. Se o outro está dizendo que a minha adoração foi muito extravagante, isso é problema dele. Mas eu preciso ter a certeza de que eu saí daqui olhando nos olhos de Jesus. O outro lá vai falar: nossa, toda Pedro, ele está lá na frente. Deixa falar. Deixa falar. Sabe o que é, pastor? É que eu acho que eu nunca fui num apelo.
Eu tenho tanto medo, tanta vergonha. Querido, hoje você vai perder esse medo, essa vergonha. Porque só existe um olhar que importa, que está sobre você nessa noite. E é o olhar de Jesus. Cara, mas Jesus não encontra aqui no meu lugar. Encontra, querido, aonde você estiver. Mas quando nós damos um passo na direção dele, tudo muda, parece que o ambiente muda. O nosso coração queima. Há uma experiência, o Senhor quer te marcar nessa noite. E para isso, você precisa corresponder com esse olhar, com esse amor. Jesus hoje vai atrás de você, igual ele foi atrás de Pedro. O terceiro ponto é: o olhar de Jesus está sobre o seu coração, porque ele se importa com a tua dor. Eu falei para você, Pedro não era dispensável, assim como você também não é dispensável. Jesus vai atrás de Pedro, então Jesus vem atrás de você também. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Mais à frente, para João 21, versos de 15 a 17, a gente vai ver, na verdade, aqui o trecho onde Jesus vai atrás de Pedro, quando Pedro diz: quer saber, eu vou pescar. Passou toda aquela situação da crucificação, da ressurreição. Pedro ali com seus pensamentos confusos, aquilo que ele havia feito: eu neguei o mestre, eu não sei mais o que eu sou, se eu sou capaz de continuar seguindo a Jesus. O que eu sei é, quer saber, eu vou pescar. Eu vou voltar às minhas velhas práticas. Talvez eu não saiba como ser um pescador de homens. Acho que o mestre tentou me ensinar por 3 anos, não rolou. Eu vou voltar a pescar peixe. Talvez isso eu faça de bom. Ele estava voltando ao que fazia antes de conhecer Jesus. Como que se dissesse: eu falhei, eu não sou digno disso aqui. Eu vou voltar a ser o que eu era. Só que Jesus vai atrás dele. Lá na praia, depois de uma noite inteira de pesca frustrada, Jesus aparece para Pedro e repete o milagre que fez com Pedro no início do chamado dele, quando ele fala: joga para o outro lado, e então ele pega tantos peixes. Uma pesca abundante. É como se Jesus dissesse para Pedro: eu ainda sei quem você é. Você ainda é quem eu chamei para você ser. Pedro ainda sabia quem Pedro era. Ou Jesus ainda sabia quem Pedro era. O texto diz, no verso 15: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus ainda mais uma vez: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Mas ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E então Jesus diz a ele: cuida das minhas ovelhas. A questão aqui é, Jesus olhando para você hoje, Ele não pergunta primeiro das tuas obras, o que você fez nas últimas horas, sobre os teus erros, fraquezas, lágrimas. Ele está olhando para o teu coração e está te perguntando: filho, você me ama? Sabe, ainda hoje, com a turma de membresia, nós compartilhávamos a respeito do que significa o nome amor e cuidado. Caso você não tenha feito membresia, eu vou te dar uma palhinha. Amor e cuidado, na verdade, é amor a Deus e cuidado para com as pessoas. Cara, não é só amor e cuidado das pessoas. Claro, devemos amar a todos, mas primeiro, eu amo a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com tudo que há em mim. Para que esse amor seja tão grande na minha vida, tão transbordante, que não existe em mim a opção de não querer cuidar, amar pessoas, porque então eu amo aquilo que o Senhor ama. Aqui, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. É sobre eu e você aqui, Pedro. Agora, não é sobre as pessoas. É o que você, quando você olha para mim: Pedro, você me ama? Porque eu te amo, Pedro. Isso é sobre o relacionamento que estamos construindo. Eu estou olhando para você, para o teu coração. Eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as suas lágrimas, eu conheço a sua dor. Mas o que eu quero saber nessa noite é: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes tudo sobre mim. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, então só faz o que eu estou te mandando fazer. Cuida das minhas ovelhas. O meu plano não mudou. Eu te vejo, Pedro. Você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo.
Jesus não está olhando para você para te condenar. Ele está te olhando para te salvar, para te abençoar. Eu queria que você imaginasse agora o olhar de Jesus sobre você. Faça isso agora, antes de finalizar, mas feche os teus olhos. Eu sei que você consegue fechar os teus olhos por alguns segundos. Eu quero que você imagine o olhar do Senhor sobre você agora. Eu quero que você imagine um olhar de amor, um olhar de perdão, um olhar de cuidado, de proteção. Eu quero que você imagine o Senhor passeando pela tua história, vendo todas as suas fraquezas, vendo todas as suas lágrimas, tudo aquilo que você achou que passou batido, que ninguém viu, que você se lembre que Jesus estava lá e Ele viu. Ele olhando para o teu coração, Ele viu, Ele viu. O olhar de Jesus está sobre você. Não interessa se você resolveu voltar a pescar. Não interessa se você voltou para o ponto de partida desde quando você começou a sua caminhada com Cristo, porque foi isso que Pedro fez. Depois de ter caminhado tantos anos com Jesus, de ter feito tanto por Jesus, ter visto Jesus fazer tantas coisas, o que eu estou querendo dizer é, não me interessa quanto de experiência cristã você tem, há quantos anos você está na igreja. Talvez como Pedro, depois de tantas fraquezas, lágrimas, decepções, você tenha pegado as suas coisas e voltado para o ponto de partida, e agora se constrange diante do Senhor. Ele volta até você e fala: eu não me arrependi de ter te chamado. Eu te vejo aí com a sua rede dentro do seu barquinho. Ele ainda vira para você e fala: filho, eu só quero saber, você me ama? Se você me ama, filho, então volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Do seu jeito, a maneira como você é. Ei, olha para mim. Nada interessa mais nessa noite do que o olhar de Jesus sobre a tua vida. Quando Jesus olha para nós, não interessa a nossa reputação. Essa é a parte mais legal. Quando a gente rasga as vestes, põe cinza na cabeça, arranca sapato, a gente deita no chão, a gente só quer saber do olhar de Jesus sobre nós. O olhar de Jesus hoje para você não é de condenação, é um convite. Filho, você me ama? Então volta para mim. Talvez você é aquela pessoa que sempre frequentou, já está vindo aqui meio escondido há semanas, mas ainda não quis se comprometer com Cristo. Deixa eu falar, Ele está te vendo. E Ele não vê a hora de cruzar o olhar dele com o seu, mas você está se escondendo. Você desvia o olhar, talvez por vergonha. Mas o que Jesus mais quer nessa noite é te abraçar. Independente das tuas fraquezas, independente das tuas lágrimas, independente da tua dor. Ele está te pedindo uma chance para te mostrar o quanto Ele pode te fortalecer, te consolar e transformar a tua história. Só o olhar dele importa nessa noite. Dá um passo de vulnerabilidade aqui no altar. Isso aqui é uma família. Sabe algo importante que quando você lê a história do que acontece aqui na praia? Jesus não estava sozinho com Pedro. Quem está relatando essa passagem para nós aqui é João, o outro discípulo. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos experiências assim com Jesus na frente dos nossos irmãos, isso é testemunho. Isso nos fortalece, isso enche o coração uns dos outros de inspiração. Quantas vezes você estava no seu lugar pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu me entrego hoje? E aí a pessoa que estava do seu lado tomou um passo de fé e foi, e no vácuo você foi também, porque nos fortalecemos como família. É um lugar seguro hoje para você se encontrar com o olhar de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar em pé e interagir com o olhar de Jesus nessa noite. Eu não sei do que você precisa hoje, querido, mas há uma graça sendo liberada aqui. A você que se sente esquecido, desprezado,
Pastor, eu nunca senti como se dessem a importância para mim, eu nunca me senti visto. Quantas vezes eu chego aqui, vou embora, ninguém nem olha para mim. Ei, Jesus olha para você, Jesus te vê por inteiro, por completo. Você não passa desapercebido na presença de Jesus. Você vai sair daqui com uma convicção, que é de que Ele te vê. E a promessa sendo liberada sobre a sua vida, sobre a tua identidade, sobre quem você é. As mentiras caem ao chão. Eu não me canso. Talvez alguns possam dizer: nossa, toda vez que ela sobe no altar, ela declara caídas as mentiras, os sofismas, sobre a identidade, sobre a mente das pessoas. Sim, eu fui chamada para isso. Eu já vi pessoas sendo enganadas demais por causa da mentalidade, pelas mentiras do inimigo. Eu já vi adolescentes, jovens se perderem em si mesmos por causa de mentiras que o inimigo conta, por causa de mentiras que nós nos contamos. Enquanto houver oportunidade, eu não me cansarei de declarar a liberdade do Senhor sobre a sua mente. A verdade do Senhor nos liberta. E eu declaro a verdade do Senhor sobre você, a opinião do céu sobre a tua vida nessa noite. Isso nos liberta. Eu declaro você hoje liberto, em nome de Jesus. Eu quero te dar a oportunidade, assim como alguns irmãos nossos já estão fazendo aqui à frente, de corresponder com o olhar de Jesus. Esqueça que tem alguém perto de você e só olhe nos olhos dele. Tome um tempo de contemplação, de perceber a presença dele, exaltar a presença dele nesse lugar. A consciência de que ele está aqui, de que ele está olhando para você. Pare de se distrair, feche os olhos, não fique olhando para mim, olhe para ele, erga suas mãos, olhe para o alto, interaja com o olhar de Jesus nessa noite. Nós estamos aqui para orar contigo e declarar isso sobre a sua vida. De perto, querido, ele não está longe de você, ele não está longe. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Declare isso de todo o seu coração. Aleluia. Ele não muda, ele não se arrepende. Ele te ama tanto, querido. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tá. Aquilo que ele declarou sobre a sua vida permanece. As promessas dele sobre a sua vida permanecem até o fim. Em nome de Jesus. Posso enfrentar o eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Fixa no teu coração. Tenha convicção de quem Deus é, de que Ele é um Pai bom e que Ele é fiel em suas promessas. E quando Ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, é a verdade do céu sobre a tua vida.
Você foi visto por Ele nessa noite. Eu não sei onde você está, mas o Senhor te vê. E Ele é contigo, filho. Agora, eu não posso terminar esse culto sem falar com você que talvez há algumas semanas, meses, tem fugido de olhar nos olhos dele. Você que talvez machucado, tendo tantas experiências, tem medo de confiar seu coração a alguém novamente. E isso estava te segurando de se comprometer com Cristo. Isso estava te segurando de tomar uma decisão, de entregar-se a Ele, confiar sua vida a Jesus. Mas eu acho que depois da mensagem de hoje você entendeu que se há um olhar confiável, se há mãos confiáveis, é a mão de Jesus Cristo de Nazaré. Se tem uma decisão que você não vai se arrepender, é de decidir caminhar com esse Jesus. A você que caminhava distante, uma hora estava com Cristo, uma hora não estava. Talvez hoje o seu coração voltou a queimar, a tomar uma decisão de não olhar mais para trás, de não ter um coração vacilante, de ter uma opinião que é levada como vento de um lado para o outro, mas você sentiu no teu coração queimar, de decidir por voltar à casa do Pai e não mais andar como um filho perdido. Querido, esse é o seu momento. Os olhos de Jesus estão sobre você. Eu sei, o salão é grande, tem muita gente, pode parecer um pouco intimidador, mas eu acho que você já entendeu que o único olhar que importa aqui é o olhar de Jesus. Então eu preciso te perguntar, se talvez nessa noite você queira tomar uma decisão ao lado de Jesus e voltar à casa do Pai, e voltar a caminhar com Cristo. Sabe, querida, eu vou te dar uma força. Eu quero convidar toda a igreja a fazermos uma oração de entrega. E talvez você vai fazer pela primeira vez, mas para que você já saiba que você está fazendo parte de uma família, onde caminhamos juntos, todos nós vamos orar com você e fortalecer você nessa decisão. Eu vou pedir que você coloque a mão em seu coração e você repita comigo essa oração de entrega. Diga agora: Senhor Jesus, hoje eu olhei nos teus olhos. Eu reconheci que eu estava andando perdido nos meus caminhos, mas eu não quero passar nem mais um segundo da minha vida sem entregar o meu coração a Ti. Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero caminhar todos os dias da minha vida ao seu lado até o fim. E Jesus, eu que caminhava perdido, confuso nas minhas convicções, envergonhado de voltar à Tua presença, hoje eu senti saudade daquilo que eu vivi com o Senhor há tantos anos atrás. Jesus, me leva de volta à essência, faz meu coração queimar de amor. Hoje eu tomo uma decisão, eu volto para os Teus braços e daqui eu não saio nunca mais, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, ou fez essa oração de voltar aos braços de Jesus, de forma convicta em seu coração, eu queria muito poder conhecer você. Eu não vou te pedir para dar testemunho, eu não vou expor você de maneira alguma, mas eu gostaria muito que você fizesse um sinal com a tua mão, para que pudéssemos conhecer você, dar um abraço em você. Há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Você pode sinalizar com a sua mão? Amém, aleluia. Glória a Jesus pela sua vida, foi a melhor decisão que você poderia tomar. Eu vejo você, alguns ali ao fundo. A melhor decisão que você poderia tomar ao lado de Jesus. Eu queria dizer, queridos, vocês que tomaram a decisão pela primeira vez, o
Os nossos pastores, a nossa equipe está aqui. Nós queremos dar um abraço em você. Queremos dar um presente a você para selar, marcar esse momento. Se você puder vir aqui à frente, encontrar com um dos nossos pastores. Se tem alguém perto de você que levantou a mão, você é família, pega na mão dele e fala: você quer que eu vou lá com você? Eles querem te dar um presente. Nós queremos dar um devocional para você, orar pela tua vida, te fortalecer e declarar em nome de Jesus sobre esse novo momento que você vai viver ao lado de Jesus. Amém? Aleluia. Querida igreja, nós declaramos então sobre a sua vida o grande amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces, ricas consolações do Espírito Santo de Deus, bem como o seu poder, os dons, tudo aquilo que você precisa, até o fim dos tempos, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu me